E aí, turma da melhora? Como é que você está? Está melhorando? Eu sinceramente espero que sim, eu sinceramente espero estar conseguindo te ajudar de alguma maneira. E eu espero que você esteja melhor do que ontem, que você esteja pior do que amanhã. Pois é, olha só, eu postei um vídeo aqui, o último vídeo que eu postei para você, eu falei sobre a osteopatia, certo? E eu tentei simplificar para você o que era a osteopatia e que era toda uma filosofia, um modo de encarar as lesões, as doenças e assim por diante. Em algum momento eu falei que a osteopatia olhava, investigava, avaliava também as vísceras, e isso gerou um pouco de dúvidas, tá certo? Então eu recebi aí algumas mensagens falando sobre isso, procurando entender um pouco mais sobre isso. Então eu decidi fazer um outro vídeo aqui falando só sobre a osteopatia visceral aqui para você. E a ideia aqui, de novo, é ser simples e te explicar como isso funciona, como que a osteopatia interage com isso, com as nossas vísceras, com os nossos órgãos, tá bom? Antes de mais nada, para você que ainda não me conhece, para você que caiu de paraquedas aqui, eu sou o Bruno Henrique, eu sou fisioterapeuta e eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se você ainda não estiver seguindo a página, se você ainda não estiver seguindo o perfil, convido você a se inscrever no canal, a seguir o perfil, para que assim você não fique de fora de nenhum dos conteúdos que eu posto aqui para você, tá certo? Semanalmente, pelo menos uma vez por semana, eu posto um conteúdo um pouco mais técnico, tentando te ajudar a se livrar da sua dor aí, tá bom? Então convido você a se inscrever e assim, quando tiver vídeo novo, sempre a plataforma, seja o Instagram, seja o TikTok, seja o YouTube, por onde quer que você esteja me vendo, sempre a plataforma vai te notificar que tem vídeo novo e assim, de repente, de alguma maneira eu consiga te ajudar a melhorar, tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Bruno, como assim osteopatia visceral? Como assim os nossos órgãos? É exatamente isso mesmo que eu quero dizer. A gente precisa entender que o nosso corpo ele é um sistema único integrado. Então não dá pra gente ir dividindo em pequenas coisinhas. Então você não é a somatória de um joelho, de uma coluna, de um pescoço e de um estômago e de um rim. Não é assim que funciona, certo? Você é um sistema único, integrado, e tudo tem que estar funcionando bem, em equilíbrio. O nome bonito que a gente usa é em homeostase, certo? Então é o seguinte, quando algo desequilibra muito esse sistema, quando algo tira muito do ponto de equilíbrio, quando algo tira muito da homeostase, a tendência é a gente começar a ter sintomas de dores, de lesões ou qualquer outro tipo de sintoma, certo? Maus funcionamentos e assim por diante. Por quê? Porque entrou em desequilíbrio no nosso sistema. E para isso, como tudo está interligado com tudo interfere em tudo. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, vamos para a prática para eu tentar simplificar isso para você. Então eu vou te mostrar alguns casos clínicos, tá? Algumas coisas que aconteceram aqui no estúdio da reabilitação funcional. Então, olha só. Primeiro deles que eu vou te contar apareceu para mim uma paciente, e essa paciente ela relatou que ela tinha uma dor no seu ombro esquerdo, beleza? Então, olha só o que aconteceu com ela. Quando eu fui fazer toda a avaliação dela e assim por diante, a gente chegou à conclusão de que a cadeia lesional, o vídeo de ontem, se você não assistiu, tá perdendo. É por isso que precisa estar inscrito no canal, precisa estar seguindo o perfil, precisa não perder esses conteúdos, senão você perde o fio da meada. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Quando a gente foi avaliar toda a cadeia lesional dela, a gente identificou que ela tinha uma tensão sobre o fígado, tá? Já vou ser um pouquinho mais específico com isso. Mas olha o que ela me relatava. Bruno, eu não sinto dor, eu não sinto incômodo nenhum no meu ombro enquanto eu estiver movimentando aqui. Se eu estiver movimentando aqui meu ombro, tá tudo bem. Agora, se eu tiver que levantar, nossa, aí dói demais, eu não consigo, não vai e assim por diante. Olha só o que aconteceu. Quando a gente diz uma tensão sobre o fígado, não quero dizer que esse órgão em questão, seja o fígado, seja o rim, seja o intestino, o estômago ou qualquer um outro, que ele esteja doente, certo? Que ele esteja lesionado, que ele esteja em mau funcionamento. Não é isso. Por quê?
Todas as vísceras gastam energia para duas coisas, para fazer a função vital e para se movimentar, certo? Então, no caso, vamos supor o rim filtra o sangue, então ele gasta energia para filtrar o sangue para se movimentar, certo? O estômago tá lá, é uma bolsa para absorver o alimento e fazer a digestão, certo? Então ele faz a digestão e se movimenta. Então todas as vísceras gastam energia para essas duas coisas, para se movimentar e para fazer a função vital. A partir do momento que essa víscera ela está em sobrecarga, ela vai tender a poupar energia, certo? Como que ela poupa energia? Como que ela diminui o gasto energético dela? Parando de se movimentar, porque parar de fazer a função vital é pouco provável que isso acontecesse. Se isso acontecer, você vai ter sérios problemas, certo? Então a tendência é essa víscera parar de fazer a movimentação dela, ou pelo menos diminuir a movimentação dela, certo? Qual que é o grande problema? A gente tem a face aqui, muito já falei para você aqui no canal, aqui no nosso perfil do Instagram, o canal no YouTube, por onde você quer que esteja me vendo. Mas já falei para você aqui muitas e muitas vezes da face. Eu não vou me alongar muito nisso aqui. Basicamente, a face é um tecido que recobre todas as coisas, inclusive os nossos órgãos, beleza? Então, quando essa face está tensionada, ela vai aderir ao tecido que está embaixo dela. Então, quando eu falo para você, tinha uma sobrecarga, tinha uma tensão sobre o fígado, isso quer dizer o seguinte, a membrana, a fáscia do fígado é que está tensionada, sobrecarregada, certo? Qual que é o problema disso então? O fígado agora, então, ele vai começar a poupar energia, portanto, ele deixa de se movimentar, ou ele vai se movimentar menos, certo? Quanto menos esse fígado se movimentar, maior vai ser a tensão da fáscia. E quanto maior a tensão da fáscia, menos esse fígado se movimenta. Quanto menos ele se movimenta, mais tenso vai ficando a fáscia. Ou seja, a gente entra num ciclo vicioso. O que a osteopatia faz? Interrompe esse ciclo. Como? Colocando esse órgão para se movimentar. Então, com técnicas manuais específicas para cada órgão, enfim, a cada lesão, a gente não vai entrar nisso agora, mas existem técnicas específicas sobre o rim, sobre o pulmão, sobre o estômago, sobre o fígado e assim por diante, certo? Bom, então o que a gente faz? A gente coloca esse órgão agora para se movimentar e à medida que a gente vai movimentando esse órgão internamente, essa tensão vai se soltando e a partir do momento que a gente consegue zerar essa tensão, agora esse órgão está livre para se movimentar. Aí agora ele vai conseguir se movimentar, certo? Então, olha só o que aconteceu. No caso dessa paciente que tinha uma dor no ombro, aqui ela não sentia dor nenhuma, mas quando ela tentava levantar doía muito e ela estava com a tensão em cima do fígado. Então o fígado fica mais ou menos aqui nessa região, certo? Um pouquinho abaixo das costelas, aqui para trás das últimas costelas e assim por diante. Eu não sei se eu vou tentar chegar bem perto aqui de você. Olha só bem para minha camiseta. Imagine que minha camiseta então seja a face que está pelo corpo todo. Aqui em cima do fígado essa face vai estar tensionada. Olha o que vai acontecer, olha essas linhas de tensões que vão gerando, que vão gerando, que vão gerando, que vão gerando. Então, enquanto essa paciente tentava movimentar o ombro aqui, estava tudo bem. Agora, quando tentava subir, aí essa tensão aqui na fáscia não deixava isso acontecer. E aí ela sentia muita dor no ombro. O que a gente fez? Soltou a tensão aqui sobre a fáscia, testa de novo. Nossa, agora eu consigo movimentar, certo? E aí a dor dela quase que inexistente nesse momento. Para finalizar, obviamente, com esse tempo todo, com essa mecânica acontecendo, a mecânica interna do ombro também não estava 100%. A gente foi lá, reajustou tudo da mecânica do ombro. Aliás, eu falei sobre ombro não tem muito tempo, acho que semana passada ou semana retrasada. Se você perdeu, vale a pena. Sobre toda essa mecânica do ombro e assim por diante, tá? Mas voltando aqui, então a gente reajustou a mecânica do ombro e pronto, em uma sessão ela não tinha mais dor no ombro. Isso quer dizer que vai acontecer com todo mundo a mesma coisa? É claro que não, certo? Mas é por isso que eu sempre digo, eu ajudo as pessoas a se livrarem das suas dores em apenas 5 semanas. Por que eu falo 5 semanas? Porque quando a gente consegue ir na causa do problema, a gente consegue diminuir muito o processo de cura, certo? Falei disso para você ontem aqui. Então a osteopatia ela diminui o tempo de tratamento. Por quê? Porque vai mais na raiz do problema, vai mais na causa, vai desmontar a cadeia lesional, que foi outra coisa que a gente abordou ontem, certo?
Então, isso pode acontecer em todos os órgãos, e isso é uma via de mão dupla. Não necessariamente isso acontece só por conta da face, tá? Tem uma série de outras coisas. Existem ligamentos, então você imagina assim, os nossos órgãos internos, nossas vísceras, elas não ficam simplesmente flutuando, uma empilhada em cima da outra dentro da barriga. Não é isso que acontece, certo? Existem coisas para sustentar cada coisa no seu lugar, certo? Uma dessas coisas, a fáscia, que a gente acabou de conversar. Então, por exemplo, no intestino, essa fáscia, ela se fixa lá na coluna, dá a volta no intestino, como se fosse uma bolsa mesmo, recobrindo esse intestino e volta para a coluna. Olha o que isso eu estou te dizendo, que uma alteração no seu intestino pode te gerar uma dor na coluna lombar. Ou uma alteração na coluna lombar pode também te gerar uma alteração no intestino. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Já peguei casos de pacientes com constipação e assim por diante. E aí a gente fez técnicas para liberar todo o funcionamento do intestino e as coisas começaram a fluir mais naturalmente, mais fisiologicamente, digamos assim, certo? Então existem a fáscia, existem ligamentos que estão lá para segurar as coisas no lugar, tá? Por que, por exemplo, mulheres depois da gestação, depois do parto no caso, começa a ter perca de urina, começa a perder urina, escapes de urina? Bom, ou porque na cesárea o médico, na hora de fazer a cesariana, fazer as suturas e tal, ele acabou rompendo um dos ligamentos que sustenta a bexiga no lugar, e a bexiga agora ficou um pouco mais baixa. Então na hora que ele vem costurando, acabou que por algum motivo aquele ligamento ou não se cicatrizou muito bem, assim por diante, ou não foi devidamente suturado, enfim, algo aconteceu. E aí, o que eu estou querendo dizer? Pela alteração do ligamento que segurava o intestino no lugar, agora essa bexiga está um pouco mais baixa. Desculpa, o intestino não, né? A bexiga. Essa bexiga está um pouco mais baixa e agora essa mulher passou a ter escapes de urina. Olha como está tudo interligado, certo? Enfim, isso pode acontecer em diversos órgãos. Outra coisa que também interliga, ou que liga diretamente uma coisa na outra, são os nossos nervos. Então, todos os nervos que vêm para mandar as informações para o nosso sistema visceral, para os nossos órgãos, eles nascem da coluna, certo? Eles saem da coluna. Então, de acordo com os níveis da coluna e assim por diante. Então, uma alteração lá nesse nível da coluna pode alterar o funcionamento desse órgão. E sempre é uma via de mão dupla, certo? Uma alteração no órgão também pode gerar uma dor na coluna. Olha só como está tudo interligado. E é isso que a osteopatia olha, para essa avaliação que a osteopatia faz sobre as vísceras, certo? Então, encontramos uma tensão, encontramos uma disfunção visceral. O que eu quero dizer com disfunção? Ela não está funcionando como deveria. Não quer dizer que tem uma lesão, uma doença? Não. O funcionamento fisiológico dela tá legal. A movimentação é que não está. E aí a falta dessa movimentação gera uma série de repercussões, certo? Bem, eu acho que eu consegui esclarecer as dúvidas sobre essa história de osteopatia visceral e quanto isso está interligado com o nosso físico, certo? E, de novo, é uma via de mão dupla. Se as vísceras conseguem influenciar dores pelo corpo, dores no nosso sistema músculo-esquelético, também o sistema músculo-esquelético pode atrapalhar o funcionamento visceral. E é por isso que a osteopatia é tão ampla na sua avaliação, porque com isso a gente consegue ajudar mais e mais pessoas. Tá certo? Então, bom, a ideia era resumir o vídeo de ontem, acabou que ficou outro vídeo grande, mas é importante que você saiba disso, porque de alguma maneira eu consigo te ajudar. Se você, enquanto estava falando, foi lembrando de alguém, marca essa pessoa aqui no comentário, faz essa pessoa ter acesso a esse conteúdo. Se estiver vendo pelo YouTube, pega o link, manda para essa pessoa. Vamos ajudar todo mundo. Como eu sempre digo, minha função é gerar conteúdo de valor, conteúdo que possa agregar e te ajudar. E a sua função é me ajudar a chegar em mais pessoas, para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis a se livrarem das suas dores de maneira simples, rápida e eficaz. Tá certo? Convido você a curtir aqui a nossa postagem, se estiver vendo pelo Instagram, ou você dá um like se você estiver me vendo pelo YouTube, porque só o fato de você fazer isso, a própria plataforma entende que seu conteúdo é relevante e vai nos ajudar a chegar em mais pessoas e ajudar cada vez mais e mais pessoas. Tá certo?
Gente, eu espero ter conseguido te ajudar, esclarecido mais uma vez. A gente se vê em breve e boa melhora!